Bem-vindo à sua segunda aula de assistente administrativo. Você utilizará o melhor método de ensino. Características de um profissional ideal. Jamais na história da humanidade o ser humano foi tão testado e posto à prova nas suas atitudes. Por essas razões, o profissional moderno não pode ser mais acomodado, desmotivado, lento nas suas ações, pois o mercado de trabalho está carente de pessoas de atitudes e coragem para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Características de um profissional ideal. Discrição. Há momentos em que a delicadeza ou o tato exigem que certas coisas permaneçam não ditas. Agir com respeito à verdade não quer dizer que é necessário dizer sempre tudo o que pensamos. Muitas vezes, por amor ou por prudência, é preciso calar a fim de preservar a vida ou os sentimentos de uma outra pessoa. É possível, ao mesmo tempo, não mentir e evitar a verdade dolorosa, prejudicial e destruidora, procurando sempre levar em conta o bem e a segurança do outro, o respeito à vida particular e o bem comum. Portanto, a franqueza e a verdade devem estar sempre unidas à discrição, que nos leva a preservar o outro, não o ferindo e não dando ao mal a oportunidade de prevalecer sobre o bem. Na discrição, podemos treinar o silêncio e permitir que vivências e processos que ainda não estão maduros possam permanecer guardados, a fim de alcançarem sua maturação e aperfeiçoamento. Pode-se enriquecer profundamente relações sociais, pessoais e profissionais com essa virtude, pois a discrição inspira confiança e tranquilidade àqueles que interagem com você nas mais variadas situações da vida. Se você souber de algo dentro de uma empresa que não diz respeito a você, pare, pense e veja se vale a pena passar a situação adiante. Coloque-se no lugar da pessoa que será exposta e pergunte: será que eu gostaria que acontecesse isso comigo? A decisão é sua, mas uma coisa é certa: pessoas que não são discretas não duram muito tempo em lugar nenhum. Você pode perceber que muitas pessoas qualificadas, bem preparadas, não conseguem parar em emprego nenhum. Já parou para pensar qual seria o motivo? Você gostaria de ter ao seu lado uma pessoa que tudo que você falasse, ela comentasse com a empresa toda? Então preste atenção nesta dica muito importante que foi oferecida a você e fique atento às pessoas que não são discretas, para que não prejudiquem sua imagem diante de todos. Seriedade. Seriedade não é ficar sério pelos cantos da empresa ou em seu departamento, mas é fazer todo e qualquer trabalho de forma única e responsável. É muito importante que um funcionário saiba quais são suas responsabilidades e as cumpra da melhor maneira possível. Você pode sorrir para todos, fazer algumas brincadeiras em horários que são considerados intervalos, porém, na hora do trabalho, você deve estar apto a realizá-lo. Seriedade é estar comprometido com sua empresa e com sua postura profissional, que deve estar acima de qualquer coisa. Pontualidade. Como é evidente, a pontualidade é muito importante, mas o que é ser pontual? Ser pontual não é chegar muito cedo, mas também não é chegar em cima da hora marcada. Procure, isso sim,
chegar ao local de trabalho cerca de 10 minutos antes da hora combinada. Se, por alguma razão, sofrer um atraso, telefone para a empresa de forma a avisar o que aconteceu. É uma atitude que mostra respeito, responsabilidade e profissionalismo. No entanto, se realmente não tiver oportunidade para fazer um telefonema e chegar mesmo atrasado, peça desculpas de uma forma direta e aberta. Explique simplesmente o motivo desse atraso e não elabore demasiadamente essa explicação, pois corre o risco de parecer uma desculpa forçada. A empresa precisa de você na hora certa e muitas das vezes, como conta com sua presença, marca compromissos em cima do horário que você deve estar na mesma. Preste atenção! Não existe nada pior para um chefe, supervisor, diretor ou qualquer que seja o cargo que você esteja subordinado do que não receber nenhuma satisfação de um funcionário, por mais antigo que seja, sobre seu atraso. Sua equipe conta com você. Seu chefe conta com você. Você é uma peça fundamental na empresa. Não é humilhação se desculpar por um atraso. Muito pelo contrário, é um sinal de humildade e seriedade com o que você faz. Senso de urgência com compromissos. Priorize seus compromissos. A cada dia, faça uma lista de tarefas para o dia posterior, priorizando o que é mais importante. Ao chegar no escritório, pegue sua lista e comece a trabalhar em cima dela. Caso não dê tempo de terminar tudo que está na lista, reescreva o que ficou sem fazer para o dia seguinte. Lembre-se, veja com o seu chefe o que é mais importante, porque o que pode ser prioridade para você pode não ser para ele. As prioridades são da empresa e não do trabalho mais fácil a ser feito. Capacidade de organização. Seu trabalho só terá rendimento se você conseguir organizar suas coisas. Comece por sua mesa. Arrume as canetas, papéis, documentos com pendências, agenda. Deixe tudo arrumado de maneira que quando você precisar, tenha logo em mãos. Veja a diferença nas figuras abaixo. O seu desempenho como profissional depende de sua maneira de se organizar. Veja a seguir algumas dicas para você se organizar. Veja abaixo 10 dicas para você se organizar melhor. 1. Comece arrumando um lugar para cada coisa de forma definitiva, para que toda vez que você precise, encontre de maneira rápida. 2. Toda vez que terminar de fazer um trabalho, guarde o material que não utilizará mais, deixando sua mesa livre para iniciar outro. 3. Arquive todo o material de escritório, papéis, que não serão mais utilizados. 4. Anote tudo o que irá fazer para o dia posterior. 5. Comece seu trabalho com sua lista de tarefas. 6. Mantenha a agenda telefônica organizada. Anote de preferência a lápis para que não haja rasuras na mesma caso uma pessoa mude de telefone. 7. Sua sala deve estar sempre limpa e organizada como suas coisas. 8. Antes de sair do trabalho, arrume sua mesa para que encontre-a arrumada no dia seguinte, não perdendo tempo em arrumá-la ao chegar. 9. Guarde objetos que não são utilizados em um local próprio.
10. Verifique sua lista de tarefas e anote o que ficou pendente para o dia posterior. A agenda. Uma agenda organizada é um mapa prévio do planejamento da rotina de um assistente administrativo. Este recurso é essencial para o acompanhamento dos trabalhos que devem ser executados, além de organizar o tempo tanto do assistente administrativo quanto de seu superior. A agenda, como conhecemos, impressa, evoluiu para, inicialmente, uma agenda eletrônica para nomes e números de telefone, com modelos que alertavam, através de sinal sonoro, sobre compromissos. A atualização desse recurso fez com que os compromissos não só possam ser avisados, como ouvidos na íntegra. O equipamento ganhou, entre outras funções, recursos de voz, editor de texto, planilhas e conexão com o computador, onde podem ser descarregadas as informações armazenadas nos chamados Palms. O Palm é um organizador de informações em formato portátil. Esses verdadeiros computadores de mão permitem obter dados da internet e intranet de forma rápida e segura. O assistente administrativo pode utilizar este equipamento em qualquer lugar da empresa, agilizando o seu trabalho, como, por exemplo, anotação de dados para uma correspondência, a verificação de horários de partida, chegada de aviões, reserva de hotéis, relação de restaurantes, enfim, tudo o que poderia fazer em seu computador tradicional. Os principais fatores que fizeram do Palm um sucesso foram a presença de aplicações já embutidas para uso imediato, a facilidade de acesso a estas aplicações e a empresa de um avançado mecanismo de reconhecimento de escrita, conhecido como grafite. Isso mesmo, no Palm, o usuário pode usar teclas ou simplesmente escrever à mão livre, usando a caneta adequada ao equipamento. No computador, o assistente administrativo pode utilizar softwares de agenda eletrônica. Trata-se de programas desenvolvidos para o agendamento de compromissos e endereços. Para uma boa administração dos compromissos, a agenda deve estar de acordo com a agenda de seu superior, já que é a assessora quem verifica horários disponíveis e avisa sua chefia com antecedência sobre as tarefas planejadas. Outro fator importante é manter atualizados os endereços, não esquecendo dos e-mails e telefones. Isto fará a diferença na hora de um contato urgente, evitando o desgaste na procura pelo novo endereço do cliente. Planejamento. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Qualquer atividade humana realizada sem qualquer tipo de preparo é uma atividade aleatória que conduz, em geral, o indivíduo e as organizações a destinos não esperados, altamente emocionantes e, via de regra, a situações piores que aquelas anteriormente existentes. A qualidade é fruto de um esforço direcionado de um indivíduo ou grupo para fazer algo acontecer conforme que foi anteriormente desejado e estabelecido. Portanto, a qualidade somente poderá ser alcançada através de um trabalho planejado. O planejamento provoca modificações em pessoas, tecnologia e sistemas. Portanto, deve-se considerar que o planejamento é condição básica para o sucesso de qualquer trabalho que procure a melhoria da qualidade.
Esse planejamento deverá ser feito nas diversas etapas do dia a dia para que seu trabalho tenha eficiência. É bastante claro que a qualidade somente será conseguida se ela for planejada e que este planejamento ocorra de forma organizada, isto é, dentro de uma sequência de eventos pré-determinados. Vale a pena recordar um ditado chinês que afirma que, se você não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Isto significa, se você quer alcançar a qualidade profissional, isto não se dará por acaso, mas será o resultado de um esforço de todos aqueles que trabalham na organização, desde o presidente até você, assistente administrativo. Espírito de cooperação. É absolutamente primordial nos dias atuais trabalhar em equipe para que a empresa funcione da melhor maneira possível. E a palavra-chave de toda e qualquer empresa que se preze é cooperação entre seus membros. Cooperar é interagir, é conseguir que os resultados almejados sejam trabalhados em equipe. Mas lidar com seres humanos nem sempre é fácil, pois, como sabemos, cada um pensa de um modo diferente e as ideias nem sempre são compartilhadas por todos. Daí nasce um impasse, que muitas vezes coloca um trabalho que vinha sendo elaborado com muito esforço num fracasso total. Então, como trabalhar em equipe cooperando uns com os outros, mesmo com pensamentos diferentes, sem comprometer o resultado final? A equipe, como um todo, pode e deve adotar novas maneiras de trabalhar e resolver seus problemas diários, aplicando algumas regrinhas básicas, a fim de que o respeito pelo colega de trabalho seja preservado e que, com muita paciência e diplomacia, os trabalhos a serem executados não sejam comprometidos. São elas: 1. Cada um da equipe deve entender que todos estão ali para resolver problemas e não para fazer valer suas imposições e suas vaidades pessoais, começando por você. 2. Ouvir bem, para que nenhum assunto seja entendido mal e nem interpretado ao bel prazer de cada participante. 3. Admitir que o outro tem uma ideia melhor é uma demonstração de humildade e grandeza. 4. Colocar-se no lugar do outro sempre que for tomar uma decisão ou falar algo. 5. E a mais importante dica de todas é que após o final de uma reunião, todos colaborem com a pessoa que lançou uma ideia nova e que foi aprovada pela maioria. Seguindo essas regras, um passo gigantesco terá sido dado rumo ao sucesso de toda a equipe. A cooperação faz-se necessária em todo e qualquer trabalho, pelo simples fato de que duas cabeças pensam melhor do que uma, e trabalhar em equipe é um desafio e, ao mesmo tempo, uma maneira de solucionar problemas e fazer com que os resultados positivos aconteçam. Uma empresa em que seus membros não cooperam entre si é uma empresa fadada a não conseguir os resultados almejados. Toda empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, deve adotar uma política de grande cooperação entre seus funcionários, com o intuito de que a mesma possa, junto aos seus membros, progredir cada vez mais. Mas é bom lembrar que cooperar não é fazer o trabalho do outro, e sim ajudar a equipe a realizar o melhor trabalho possível. Disponibilidade.
Estar disponível é ficar atento às necessidades da empresa. Esteja sempre pronto para as necessidades de seus colegas e chefes. Eles precisam de você. Não custa ir um pouco além do seu serviço, ajudar os outros. Afinal, amanhã será você que poderá precisar deles, tanto de seu chefe quanto de seus colegas de trabalho. Ser prestativo com todos. Ser prestativo é buscar uma solução para uma necessidade solicitada. É transformar uma necessidade em realização para o outro. É tratar com cortesia e educação. Portanto, podemos dizer que ser prestativo é estar disposto a servir, que significa a nossa capacidade de atender. É a vivência da nossa realidade produtiva e interdependente. Para servir é preciso ser humilde, mas não se humilhar. São posições completamente diferentes. Devemos ter prazer em servir e em sermos prestativos, pois são atitudes de dignidade que nos enobrecem e, no mínimo, podem nos enriquecer, jamais empobrecer-nos. Ajudar não é acumular funções enquanto outros não fazem nada. Mas o que está ao seu alcance para ajudar a sua equipe, faça-o, pois estará fazendo um bem a você que cresce profissionalmente, a empresa que ganha por um serviço mais rápido e eficiente e a sua equipe que tem um rendimento acelerado. Existem pessoas que lhe criticam por criticar, porém, existem outras que fazem a crítica de forma construtiva, ou seja, lhe dão pequenos conselhos por gostarem de você e quererem seu bem. Se a crítica for para melhorar seu trabalho e desempenho dentro da empresa, escute e acate-a, mude e muito mais ganhará você. Ter equilíbrio emocional é saber a hora de tudo dentro de uma empresa. Se você recebe uma bronca de seu chefe, não saia correndo pela empresa aos prantos. Não grite com ele. Não tente se justificar enquanto ele fala. Espere ele falar tudo o que pensa e depois, caso você esteja certo de que o que você fez foi o correto, tente explicá-lo. Caso contrário, acate o que escutou e tente não deixar repetir o fato. Outro fator muito importante dentro do equilíbrio emocional é que você deve separar suas emoções pessoais das profissionais. Não leve problema de casa para o trabalho. Mesmo que você esteja triste, magoado, tente ser o máximo possível profissional. Não fique com comentários pela empresa dentre os colegas de trabalho. Em sua hora de almoço e lanche, você pode fazer comentários, sim, porém, tenha cuidado para não desviar a equipe do que deve ser feito e fazer com que todos girem em torno de você devido ao seu problema. Tomador de decisões. Muitas das vezes, seu chefe ordena que você faça uma determinada coisa e você fica questionando tudo nos mínimos detalhes. Tenha senso. Veja o que é necessário fazer e não fique perguntando as coisas nos mínimos detalhes. Bom senso em questões delicadas. O bom senso deve acompanhar qualquer profissional em qualquer empresa. Vamos ver uma situação. Se seu chefe chega aborrecido na empresa e entra para a sala dele, você tem diversos assuntos pendentes a tratar com ele, o que você fará?
Clique na resposta. A. Entrará na sala e passará logo as informações para que sejam resolvidas imediatamente. B. Tentará ajudá-lo no que for necessário para acalmá-lo e só depois conversará sobre as pendências. Perfeito! Você usou de bom senso para lidar com uma situação delicada, pois quando alguém está com problemas ou até mesmo nervoso, não é hora de resolver nada. Liderar não é mandar nas pessoas, mas orientá-las de forma que todos possam cooperar mutuamente. Existem características básicas para que um indivíduo possa tornar-se um líder, tais como visão, integridade, conhecimentos, autoconfiança e maturidade, e vontade de assumir riscos. Os líderes são, em regra, pessoas muito persistentes, com grande carisma e motivadas pelo seu instinto. Segundo Warren Bennis, um bom gestor faz as coisas bem, enquanto um bom líder faz as coisas certas. Você não precisa ser chefe para liderar. Influenciar os outros a agirem no sentido de atingir um objetivo dentro da empresa também é uma forma de liderança. Fique atento e lidere. Autoconfiança, sem comprometer a humildade. Ter autoconfiança é muito importante para você, pois é através dela que você se mostrará competente em suas atitudes. Veja algumas regras para que você tenha ou recupere sua autoconfiança dia após dia. 1. Risque a palavra talvez de seu vocabulário. Sempre que estiver diante de um obstáculo, diga eu posso. O pensamento positivo pode não resolver tudo, mas é um aliado poderosíssimo na conquista do sucesso. 2. Ponha mais emoção em sua vida. Correr riscos em pequenas doses dá um gostinho especial de aventura. E a cada vez que estes riscos são superados, a sensação é de uma nova vitória. 3. Acredite em seus sonhos. Crie, pense e imagine todas as formas de realizá-los. Tenha fé no que deseja e lembre-se de que os grandes objetivos são conquistados por etapas. 4. Procure dominar as suas inseguranças. Descubra as coisas positivas dentro de você e alimente-as com sua fé. 5. Não queira ser aquilo que esperam que você seja. Cada pessoa é diferente da outra, tem suas próprias características, vontades, dificuldades. Não se compare a ninguém, nem imite moldes. Seja você o tempo inteiro. 6. Ponha na cabeça que ninguém é perfeito. Você pode errar, mas tenha cuidado para não viver esses erros repetidamente. 7. Valorize o que pensa. Adquira confiança naquilo que acredita e em suas decisões. Procure extrair sabedoria da experiência. Ter vivido certas coisas não lhe dá o monopólio do sofrimento. A vida é, em si mesma, um enorme aprendizado. Integração com a empresa. Ao ter afinidade com a empresa que está trabalhando, você partilha os objetivos da mesma e, por isso, sente que os sucessos da empresa são os seus próprios sucessos. Aproveite cada situação para crescer profissionalmente. Existem funcionários que, em tudo que fazem, se lamentam por tê-los que fazer, não tirando proveito disso.
Ambição. Ambição é um elogio ou um insulto a um profissional? Ambição é o desejo forte de fortuna, de glória, de honrarias, de poder. Ser ambicioso ou ambiciosa, de forma a querer conquistar seus objetivos e ter a vontade de crescer, é uma característica bastante positiva para um profissional, pois é através dela que existe a vontade, o impulso de se chegar onde se deseja. Um bom profissional ambiciona ir além na sua atividade, ambiciona chegar no topo de forma correta e coerente. Elogio? Sim, se for de forma positiva e empregada de maneira correta. Insulto? Sim, se o objetivo principal é passar por cima de tudo e de todos. Cresça, mas sem passar por cima de sua equipe. Automotivação. Não espera estímulos externos para desenvolver a sua atividade. Não necessita de motivação contínua. 3 bases motivacionais. Existem 3 necessidades secundárias adquiridas socialmente: realização, afiliação e poder. Cada indivíduo apresenta níveis diferentes destas necessidades, mas uma delas sempre predomina, denotando um padrão de comportamento. Pessoas motivadas por realização são orientadas para tarefas, procuram continuadamente a excelência, apreciam desafios significativos e satisfazem-se ao completá-los, determinam metas realistas e monitoram seu progresso em direção a elas. Indivíduos motivados por afiliação desejam estabelecer e desenvolver relacionamentos pessoais próximos e pertencer a grupos. Cultivam a cordialidade e afeto em suas relações, estimam o trabalho em equipe mais do que o individual. Finalmente, aqueles motivados pelo poder apreciam exercer influência sobre as decisões e comportamentos dos outros, fazendo com que as pessoas atuem de uma maneira diferente do convencional, utilizando-se da dominação, poder institucional, ou do carisma, poder pessoal. Gostam de competir e vencer e de estar no controle das situações. Agora responda a si mesmo: onde você se encaixa? É provável que você goste de ter o controle, deseje realizar coisas, tenha prazer em competir, estime e cultivar relações pessoais. Mas observe como há um padrão dominante. A motivação é individual, porém, ela pode ser estimulada por outros no mesmo ambiente. O que você deve realmente ter em mente é que não deve ser um profissional camaleão que muda de cor de acordo com o ambiente. Se todos trabalham e estão motivados, lá vai você, feliz da vida. Mas se alguém da equipe está triste, mal-humorado, você segue com o sujeito. Jamais se motive pelo próximo. Motive-se pelo que você é capaz de fazer e viver. Dia após dia, você deve acordar e ver a vida como um profissional que está pronto a aprender mais e mais. Você terá sucesso não pelo que os outros fazem, mas pelo seu trabalho. Pense nisso o tempo todo antes de tomar qualquer atitude influenciada por outro do grupo. Tenha iniciativa própria. Não espera que as coisas aconteçam. Planeja suas atividades sem que ninguém fique mandando. Toma decisões sensatas em momentos decisivos. Comunicação.
Um bom profissional sabe exprimir as suas ideias, tem a capacidade de se fazer entender. Você verá um pouco mais deste tópico em lições posteriores sobre como se comunicar bem. Cumprimento de objetivos. Estabelece e compromete-se com objetivos e faz tudo o que pode para cumpri-los. É orientado para os resultados. Flexibilidade. Procura adaptar-se a mudanças que encara como oportunidades e não como ameaças. Está aberto a desafios. Inovação. Procura apresentar novas ideias. Procura ser criativo e encontrar novos métodos de trabalho. Sabe gerenciar o tempo? Define prioridades e não perde o seu tempo com questões pouco importantes. Pense em tudo o que aprendeu hoje e você verá que, ao seguir as dicas ensinadas, sua vida profissional será muito mais harmoniosa e compensatória. Exercícios de fixação.